Tem um sol entrando aí pela sua esquerda, patrãozinho, ou direita, não sei. Tem um pouquinho de sol aqui. É. Sol Tá é te bom, estourando, tá te estourando um pouquinho na testa aí. Ah, estourar um pouquinho na testa é sacanagem, bicho. Assim como esse pontinho aqui, ó, pera, aqui na minha testa também, tá estourando um pouquinho. Esse pontinho aqui, assim, né? Esse pequeno ponto. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora. Meu nome é Felipe Clemente. Não está aparecendo meu nome na tela. Eu não sei por quê, para você que está vendo pelo YouTube, porque isso é uma das novidades, nós vamos falar isso daqui a pouco. Mas deveria estar aparecendo meu nome. Eu sou o Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse podcast que já existiu um dia, ficou parado por muito tempo, mas vai voltar. Eu tenho muita fé que vai voltar. E agora, a novidade é que a gente vai aparecer com as nossas carinhas também. Não é só um podcast que a gente grava pelo Discord e solta o áudio. Temos nós aqui, nossas caras. Então, vocês estão vendo belíssimos rostos conhecidos, talvez. Conhecidos com certeza, porque você via o esportes com a gente. Vozes mais conhecidas ainda, porque você ouvia esportes, você ouvia Tailgate Spread, você ouvia o Dynasty Shark, que depois não virou Dynasty Shark, virou um outro nome que eu já esqueci, que era o nosso podcast de fantasy. Agência Dynasty, é isso, cara. Então é isso. Estamos de volta e é isso. Boa tarde, Fernandão. Como você vai? Fala, meu patrãozinho, Luquiba, Eric, todo mundo que vê e nos ouve. Sempre muito bom estar com vocês e é de uma forma muito feliz que eu os reencontro aqui, porque embora hoje a gente tenha colocado uma palavra incomum do nosso português, né, nos píncaros das redes sociais, imbrochável, nunca foi uma palavra que se pretendesse se tornar assim algo relevante na língua portuguesa, mas eis que hoje ela se tornou relevantíssima na língua portuguesa, pena que dita por um imbecil, mas vamos em frente, porque é muito bom estar com vocês novamente. Então aproveitando essa deixa do Fernandão, Luquiba, boa tarde, como vai? E qual é a palavra mais bonita do vocabulário português para você? Para mim, a palavra mais bonita é fora Bolsonaro. É uma palavra composta. E aí, Luquiba, você tá bem? Cara, eu tô bem. Saudades de vocês aí, de fazer uma gravaçãozinha aí, fazer um bom tempo. Antes, só queria também mandar uns parabéns aí pro nosso querido João Maurício, que é papai, né? Nasceu, os gêmeos. Então, parabéns aí pro nosso querido João Maurício e vamos tocar o barco aí. É isso aí. E, aliás, para chamar o último integrante aqui, pro que o João Maurício fez, foi um good job, não foi, Eric? Excellent job. Uau. Eu não sei se para a conta bancária dele no longo prazo, né? Porque criar dois não deve ser fácil, mas realmente parabéns para o João aí, para a família inteira. E é bom demais estar de volta aqui, chefinho, Luquiba, mestre Fernandão, no dia da independência do meu país adotivo aqui. E a minha mensagem que fica é que a independência eu acho que não deveria ser algo que a gente considerasse como algo estampado. A independência deveria ser algo renovável a cada dia, a cada semana, a cada ano. Infelizmente, a gente não olha as coisas desse jeito. Então, o único imbrochável do mundo é o chefinho. Todo o resto... principalmente quem já passou dos 45 não pode usar essa palavra porque vai estar mentindo. Exatamente. Mas para quem não entendeu que a gente está falando do João Maurício, o nosso querido JM teve nenê. Então ele teve gêmeos. Nenês, gêmeos, o Otto e o Raul. Foi isso que ele mandou para a gente no nosso grupo da redação. Então, parabéns ao João. Vamos começar já esse retomado aí com parabéns ao João. Pessoal, seguinte, antes da gente começar qualquer coisa, explicar como vai ser, eu queria fazer uma pausa aqui, olhar para vocês e falar assim, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Nós tivemos o Deshaun Watson podendo jogar nos Browns. Nós tivemos o Suns pipocando novamente, então o Suns voltou a pipocar. Na verdade, vou mudar um pouco minha frase, porque aí vai ficar melhor.
O Watson voltou a jogar futebol americano, pelo menos ele pode voltar a jogar futebol americano. O Suns voltou a pipocar. A gente já sabia que ia pipocar, mas voltou a pipocar. O Warriors voltou a ganhar o título da NBA. A MLB voltou depois de um período de greve. E até o Tom Brady voltou para campo. E essa bagaça não tinha voltado ainda. Então eu queria saber, nesse tempo que aconteceu o mundo nos esportes americanos, como vocês estavam, o que vocês fizeram, o que pegou no coração de vocês nesses dias que ficamos ausentes. Pode falar qualquer um. Esse o que faz a falta de prática, né? A gente nem tá com o mundo apertado, a gente tá falando todo mundo à vontade, porque essa é a ideia. Então fiquem à vontade. Patrãozinho, então peraí, deixa eu começar com esse trem. Bom, eu perdi a barba, né? Tá aqui. Eu tirei a barba de lá para cá. Fui obrigado a fazer isso para mais uma rodada de tratamento lá com a iodoterapia da vida. Nos reencontramos, né? Sim, você e eu, mas encontrei pela primeira vez mestre Eric e o grande Luquiba. Tive o prazer gigantesco de conhecer essas duas figuras de perto, poder abraçá-los, poder conversar ali por 2 dias. Foi muito bom. Foi um momento de muita felicidade. É sempre muito bom quando a gente pode transformar o que a gente faz aqui virtualmente em algo de carne e osso, né? E foi muito legal poder trocar ideias sobre esporte, trocar ideias sobre a vida, sobre visões e outras coisas mais. Muita coisa deve ter acontecido também, mas a gente sabe, né, Patrãozinho e Luquiba, Eric, que o cotidiano, ele às vezes um pouco massacrante, e a nossa, muitas vezes também, incapacidade de perceber os pequenos detalhes da vida acaba nos levando a achar que todo dia é igual ao outro, ou muito pouca coisa se transforma ou se modifica. Muita coisa aconteceu. Claro, fiquei um pouquinho mais pé da vida com tudo que a gente está vivendo nesse país, mas ao mesmo tempo que essa puteza aumentou, também aumentou um pouco da vontade de seguir batalhando, seguir em frente e tentar fazer alguma coisa para mudar isso, e que seja uma mudança que daqui para frente se torne para sempre, muito nisso que o Eric disse, né? É algo que deve se transformar e se alimentar todos os dias, a independência de um país, de uma nação, e a transformação também nossa, interior, individual e coletiva, também deve ser algo que deve ser alimentado todos os dias. E se me deixou bravo, se algumas coisas me deixou bravo nessa jornada, outras também me fizeram alimentar essa vontade de transformar todos os dias. Então, fico feliz de poder ter descoberto esse sentimento e feliz de saber que agora o nosso Zonecast está de volta, e que a gente vai poder falar de todas as ligas de esporte, da maneira que a gente sempre gostou de fazer, envolvendo, claro, falando sempre do esporte, porque é o mote principal, mas esse esporte, para nós aqui, nunca foi só o disputado dentro dos ballparks, dentro dos estádios, dentro das quadras, mas ele extrapola isso muitas vezes. E a minha fala já deixa claro aqui, né, que para nós aqui do Zonecast, falar de esporte não é o suficiente, não se basta em si, a gente precisa de um pouco mais. Exatamente. Como é que é aquela frase? A arte existe para quando a vida não basta, não é? Um negócio assim? É por aí. É isso. Por aí. E vocês dois, Eric e Luquiba, o que tem para me contar? Cara, realmente o nosso encontro e a coisa que me lembrou o nosso encontro, que foi sensacional, fora a jornada de resgate do meu óculos, que eu, mais uma chefinho, me ajudou de forma fantástica. Se existe o sigilo de 100 anos nesse país, será que esse sigilo inclui a gravação de umas 3 horas que aconteceu naquele evento, que até hoje não foi publicado, que envolvia uma quantidade de álcool, diríamos, bem considerável, e que discutimos várias coisas sobre esporte, sobre a vida,
E foi divertidíssimo. Então, tem ainda uma gravação oculta que pode ser usada. Dizem que estava lá no resort do Trump, na Flórida, quando o FBI invadiu, mas que era mais importante do que os códigos nucleares que ele estava segurando lá. Mas foi realmente uma coisa fantástica esse período que a gente ficou off. E, cara, eu corroboro, eu assino embaixo do que o Fernandão falou. A gente muitas vezes tem a sensação de Groundhog Day, né? Quando do dia da marmota, quando a gente olha o nosso dia a dia, que parece tudo igual, e muitas vezes é igual mesmo, mas falta olhar as coisas legais do dia a dia. O esporte ajuda a gente nisso, né? Então, se o senhor pergunta para mim qual que é a coisa mais importante desses meses que a gente ficou fora, cara, Paolo Banchero, só isso que eu digo para ti. Paolo Banchero. Bom também, a gente cobriu o draft da NBA? Não, né? A gente nem cobriu o draft da NBA esse ano, muito triste. O da NFL a gente chegou a cobrir ainda, fizemos uma live aí. Para vocês não botarem o gordo nos meus meninos, que no passado todo mundo falava que o Suggs ia ser o rookie da temporada e dando que deu. Apesar que eu gosto do menino, ele realmente defensivamente é um espetáculo, mas tem que desenvolver muito a questão ofensiva para ter alguma relevância. Mas Paulo Banchero, minha nova paixão, junto com o Franz Wagner, vai ser a dupla dinâmica da NBA nos próximos anos. É isso aí, esperança é tudo, né, Luque? Isso aí. Com certeza, tô apostando tanto, vou ver eles ao vivo em março ali, já até garanti já meu ingresso ali, torcer, fazer o coro do Eric lá. Mas, bom, esportivamente acho que não dá para falar, tanta coisa aconteceu, glórias e decepções, né? Faz parte, né, do torcedor, né? Você não se ganha todo dia e quando ganha também se comemora, então não tem muito o que falar. Basicamente o Fernandão já resumiu bem, não ouso colocar mais palavras aí nesse belo texto que o Fernandão fez. Então, beleza. Então, senhores, vamos explicar para a galera. Antes de explicar qualquer coisa, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, tá bom? Então, Tailgate Zone no Facebook, Tailgate Zone _BR no Twitter e também Tailgate Zone no nosso glorioso Instagram. Também tem nosso site, que está meio parado, mas vai voltar com alguns conteúdos aí. A gente tem algumas ideias bem interessantes, inclusive referente a viagens. Podemos comentar isso no próximo episódio. Vamos formular primeiro o negócio, depois a gente comenta. Mas é isso. Qual é a ideia, então, agora do nosso glorioso Zonecast? A gente vai ter alguns blocos, a gente vai fazer um negócio voltando às origens, bem no bate-papo, bem na conversa, trocando ideia, falando das coisas mais variadas. Então, lembrem daqueles Zonecasts de 1 até 12, até 15, talvez, que era uma jogada de conversa absurda. E também peguem um pouco do Tailgate Spread, que eu e o Eric, a gente sempre batia ali um papinho de 30 minutos. A gente batia um papinho, só pra gente bater um papo, e aí a gente acabava colocando umas apostinhas lá no meio. Porque era esse era o mote do Tailgate Spread. Era a gente trocar ideia e gravar as nossas ideias. Então, Hoje na História é um dos negócios mais gloriosos que a gente tem lá no Instagram. É um trabalho de pesquisa violento. A gente reveza aí, cada um integrante faz um mês aí. Então, é um trabalho legal. Só que assim, só texto, ninguém vai ver. Só foto, ninguém vai ver. Então, assim, toda semana viremos aqui, em alguns minutos, vamos ler todos não, vamos comentar todos os eventos históricos que tivemos a partir do dia de hoje que você está ouvindo, então a partir do dia 8 de setembro, hoje estamos gravando dia 7, mas falaremos do dia 8 até o dia 14. Então vamos passar rápidos por esses eventos magníficos que aconteceram em algum ano desse planeta Terra, e depois podemos comentar rapidamente se tem algum que nos chama a atenção ou não, e depois vamos para o nosso próximo bloco. Então aqui vocês vão ouvir falando bastante, eu vou ser o palestrinho aqui, inclusive, mas é isso, eu acho justo. E que fique claro, o Hoje na História desse mês foi produzido pelo Luquiba. Também darei o crédito sempre de quem produziu o Hoje na História do mês. Bom, então, no dia 8 de setembro de 1965, nós tivemos algo bem interessante. Bert Campaneris, do Kansas City Athletics. Olha que beleza. Olha como é antigo isso, gente. Ele jogou em todas as posições possíveis e imaginárias na MLB. Então, em um determinado momento da história lá, o Kansas City estava com poucos espectadores no estádio, e aí
decidiram colocar ele para jogar em todas as posições para ver se atraía público e realmente atraiu. O Kansas City perdeu o jogo, mas ele acabou atraindo o público, então foi um sucesso de marketing, vamos dizer assim. E aí o que a gente vê, o que o trabalhador faz, né, para gerar lucro para a empresa, tá vendo? É uma beleza isso. Nós vamos falar disso lá para frente também, mas beleza. Eu queria quer dizer que atrair público sempre foi um problema do Athletics, então, independente da cidade que estava. Exatamente. Não interessa o estado da franquia, sempre tem problema. E olha que essa daí já passou por alguns lugares, né? Filadélfia, Kansas City e agora Oakland, sempre foi um problema. E vai sair de Oakland ainda, hein? Em breve. Vai sair de Oakland. Em breve em Las Vegas. Bom, seguindo, tivemos também, então, no dia 9 de setembro de 2021, bem mais recente, o desgraçado do Tom Brady, que a gente também vai falar dele daqui a pouco, sendo o primeiro jogador a disputar 300 jogos na NFL, numa temporada regular de NFL. Então, assim, outra marca histórica, e o Tampa Bay também ganhou aquele jogo dos Cowboys. Indo para o dia 10 de setembro de 34, temos o nascimento de Roger Maris. Sim, Roger Maris, o cara que chegou a bater o número de home runs, o recorde de home runs em temporada regular do Baby Ruth. Então, parabéns aí para ele. Parabéns o cacete, ele é Yankee, né, Luquiba? Não tem que ter parabéns, né? Esse eu passo o pano. Esse você passa o pano, então? Porque esse sofreu, né? Esse sofreu muito. Sim. Todo mundo contra ele, porque ia bater o recorde do Babe Ruth. Então... Não só por isso, porque ele estava disputando junto com o Mickey Mantle, né? Os dois estavam em ritmo de bater o recorde. Então, a própria torcida do Yankees não queria que fosse o Maris, queria que fosse o Mickey Mantle. Então, é uma coisa bizarra isso. E esse que também já jogou no Kansas City Athletics, né? Uau! Antes de chegar nos Yankees, ele era jogador do Kansas City Athletics. Ele jogou 58, 59 por lá. A estreia dele é pelo Cleveland Indians, Cleveland Indians, 57. Depois, em 58, ele faz meia temporada pelos Indians, o restante da temporada pelos Athletics, 59 pelos Athletics, e 59 ele acaba 60 até 66 nos Yankees. Os 2 últimos anos da carreira, 67 e 68, pelo St. Louis Cardinals. Olha lá, esse Fernandão é figura demais, né? Enciclopédia do beisebol brasileiro. Do beisebol brasileiro não, né? Do beisebol no Brasil. Crianças que estão assistindo que não sabem o que é Barça, vai procurar o que é Barça, mas o Fernandão é nossa Barça. Procura no Google aí o que é Barça. Um dos meus sonhos de infância, viu, Eric, era ter uma Barça, viu, mas nunca consegui, porque o trem era caro pra cacete, um negócio caro, viu? Putz, da escola mesmo. Financiamento para ter uma Barça, né? O máximo que eu consegui ter foram 4 volumes de Lelo, daquela livraria maravilhosa lá do Porto, Luquiba, que você visitou também. Meu avô deixou de herança para mim 4 volumes da enciclopédia Lelo, que é algo maravilhoso. Aí, tá vendo? O Fernandão é fantástico. 11 de setembro de 2002. Primeiro que 11 de setembro já é marcado aí também por conta dos atentados das Torres Gêmeas, né? Mas, inclusive, costuma ter algumas homenagens dos esportes americanos com essa data. A ESPN fez um documentário um tempo atrás aí também fantástico sobre isso. Depois, se eu achar, a gente dá de dica aqui em algum episódio. Mas, enfim, no dia 11 de setembro de 2002, tivemos o falecimento de Johnny Unitas, o The Golden Arm, ou então o Braço de Ouro, um cara maravilhoso do Baltimore Colts, que ganhou o Super Bowl pra gente, o cara fantástico aí, e nos deixou. 12 de setembro de 2004, também um pouco recente aí, nós tivemos... eu me perdi aqui. O que era esse mesmo? Ainda bem que eu anotei tudo, né? Mas a aposentadoria do Marc Messier. do Marc Messier. Muito obrigado. A aposentadoria do Marc Messier. Quem não sabe o que é Marc Messier, o Luquiba vai falar quem é o Marc Messier. Cara, tirando o nosso querido Wayne Gretzky, talvez ele é um dos maiores jogadores. Ele entra no papo, sem o Gretzky no papo, ele entra talvez na discussão do maior, né? Então, o peso que ele teve é fantástico. Chegaram a jogar juntos, inclusive, né? Sim, uma temporada sim. só. Foi uma temporada só, né? Se não me engano, no Rangers, foi isso? Eu acredito que sim. Foi uma temporada só, ele não ganhou nada. Não, pelo Rangers não, mas ele ganhou a Stanley Cup 6 vezes. Ele é o terceiro maior pontuador da história, né? Ele era o segundo, mas aí o Jagr passou ele, também com quase 50 anos aí de carreira, uma hora ia passar. Mas ele foi um dos maiores mesmo, não tem muito o que falar dele, não.
E, bom, então pulando para o dia 13 de setembro. Dia 13 de setembro também, mais um falecimento. 13 de setembro de 2015, mais um falecimento também do Moses Malone. Então também grande jogador da NBA, jogou por 76ers, é um cara fantástico, tem números assim arrebatadores, 29 mil pontos na NBA. Vou falar nas médias dele melhor. Médias de 20,6 pontos por jogo, 12,2 rebotes por jogo e 1,3 tocos por jogo. Então, assim, também... Eric, você chegou a ver o Malone jogando, o Moses Malone? Eu tenho vagas lembranças, e Luquiba, me corrija se eu estiver errado, ele chegou a jogar alguns anos com o Lajon no Rockets, né? Sim, jogou. Os Twin Towers originais, né? Essa, pelo menos, é a lembrança que eu tenho dele. Ele teve o número dele aposentado tanto pelo 76ers quanto pelo Rockets, né? É isso, boa, também tem isso. Teve hoje na história que a gente fez, inclusive, acho que é da aposentadoria da camisa dele. Mas, enfim, esse é do dia 13. E o último dia 14 de setembro, nós temos um feito raro na MLB. Mas esse é um feito raríssimo. Eu nunca vi isso. Quando eu vi isso aqui, eu falei, nem sabia que isso era possível. Mas é uma queimada tripla. De um jogador sem assistência. Uma queimada tripla sem assistência. Então, tipo, é absurdo. Foi o George Burns, jogando pelo Cleveland Indians, se eu não estou enganado aqui. Pelo Boston Red Sox contra o Cleveland Indians. Contra o Cleveland Indians. Uhum. E aí ele consegue primeiro ele agarra a bolinha no ar, queima o primeiro. Aí ele faz o tag pisa na base. Pisa na base para queimar o segundo. E aí o terceiro ele consegue chegar na segunda base antes do cara retornar da terceira para a segunda. Exato. Eram 2 jogadores em base, né? Segunda e primeira base. E aí o cara na hora que rebateu da segunda base disparou para a terceira, né? E não conseguiu voltar a tempo. Por isso que essa queimada foi mais rápida, né? E é raro mesmo. Ele foi o primeira base a fazer isso, né? E quando você falou de raridade, só 15 vezes na história da MLB tivemos uma queimada tripla sem assistência por um único jogador. Então eu acho que nível de dificuldade acho que é maior até que um perfect game, se eu não me engano. Não, bizarro. Eu peguei os números, né, patrãozinho? O Luquiba falou aí, foram 15 queimadas triplas sem assistência, 23 jogos perfeitos, são 109 entradas imaculadas feitas por 99 arremessadores diferentes. E a última vez que a gente viu uma queimada tripla sem assistência foi em 2009, foi o Eric Bruntlett, do Philadelphia Phillies contra os Mets, no dia 23 de agosto de 2009, a última queimada tripla. E se é uma coisa muito incomum no beisebol, pelo menos no ano de 23 e no ano de 27 não foi incomum. Foram os 2 únicos anos da história da MLB em que uma queimada tripla sem assistência se repetiu. Essa do George Burns no dia 14 de setembro, a outra do Ernie Padgett no dia 6 de outubro de 23, e em 1927, no dia 30 de maio, o Jimmy Coney, do Chicago Cubs, conseguiu uma, e no dia 31 de maio, o Johnny Noyne, do Detroit Tigers, também conseguiu uma queimada tripla sem assistência. Foi a única vez na história da MLB em que essa jogada se repetiu no mesmo ano, e já vão aí 13 anos sem que a gente tenha uma queimada tripla sem assistência, e 10 anos, né, patrãozinho, que o jogo perfeito do Félix Hernandes aconteceu no dia 15 de agosto de 2012. São 10 anos já sem um jogo perfeito. A gente teve, em 2021, 2022, arremessadores que chegaram muito, muito, muito próximos do jogo perfeito, mas ali, na última eliminação, ou às vezes na última entrada, os caras acabaram não conseguindo completar o jogo perfeito, e aí isso não se repetiu. Eu ainda não vi um jogo perfeito ao vivo. Nunca vi também uma queimada tripla sem assistência ao vivo. Então, são jogadas, momentos especiais do beisebol. Exatamente. Ao vivo. O David Wells foi perfeito, né? 2010, não é? 2009? É que eu não lembro o ano, eu só lembro do jogo, e eu lembro que ele estava bêbado, ou estava de ressaca. Ou alguma coisa ressaca. Assim. Essa história é maravilhosa. Esteve hoje na história, inclusive. Ele declara que ele estava de ressaca. Mas foi perfeito, foi perfeito mesmo, foi um perfect game, não foi só um... Foi perfect game, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui.
a lista. E o unassisted triple play, para mim, a coisa que fica, e eu gostaria de saber os dados, é uma queimada tripla sem assistência envolve a merda de alguém. Alguém fez merda para ter um unassisted triple play. Eu gostaria de saber os nomes dos jogadores que fizeram a merda. O título estagiário do unassisted triple play. É uma boa pra gente ver. Fala aí, Luque, que você vai falar. Não, eu tô falando que ao vivo eu não cheguei a acompanhar, mas o King Felix, né, o Hernandes, eu peguei da metade pro final porque eu tinha ele escalado no meu fantasy nesse dia. Então eu tava acompanhando em loco, né? O maldito fantasy. Sim, com a básico, né? Então eu conseguia pegar da metade pro final o perfect game dele. E quando da triple play, eu lembrava da do Cabreira, que foi uma antes, né, da que o Fernando mencionou. Mas essa eu não assisti o jogo ao vivo, mas eu lembrava que tinha acontecido só. Muito bom, muito bom. E o que eu achei legal também, a gente começou com a história do jogador jogando 9 posições, depois a gente terminou com a história do jogador com uma eliminação tripla, uma triple play sem assistência, né? Então, maravilhoso. Beleza, chegamos ao fim então aqui do Hoje na História. Isso você verá nas nossas redes sociais. Não esquece de seguir a gente lá, porque se você der uma olhadinha por lá, você tem toda a história completa, tem os números e tudo mais. Tem número de camisa, tem tudo mais, tem a fotinha bonitinha, aquilo que você parou para vocês também. Então aproveitem isso lá. E agora a gente vai para o nosso segundo bloco. Segundo bloco, vamos trocar ideia. É isso. Aí o Sidney Crosby, Kunitz, bateu pro gol! O retorno para a história! Curry já disparou lá do outro lado, tabelinha com o Iguodala, toca! Sucesso! Vem o lançamento para a primeira base! Adeus, maldição! Seguindo então essa paçoca, eu acho que sumiu aí o nosso nome, mas já tá aparecendo de novo aí, tá vendo? A gente vai... Todo mundo é suficientemente famoso para não precisar dos nomes aqui embaixo e todo mundo já conhece a gente. Ai, beleza. Então, nesse episódio de retorno, eu queria falar sobre duas coisas. Uma a gente vai falar e vai ser mais diversão. Mas a primeira eu queria comentar, eu acho que assim, é uma notícia recente, saiu hoje pela manhã, aconteceu hoje pela manhã, mas já vale a gente começar a papear sobre isso, porque eventualmente terá muita relevância. Já, para mim, no meu vício, já tem muita relevância. Lembra que eu comentei sobre o negócio de trabalhador, dar o lucro, a porra toda? A gente vai falar disso aqui também agora um pouquinho. A MLBPA, hoje pela manhã, fechou não é acordo que eu posso dizer, não sei como falar a palavra certa, mas ela acabou se fechando e ela faz parte agora da AFL-CIO. Para quem não sabe o que é isso é como se fosse a CUT dos Estados Unidos. Aí, para você que está ouvindo isso falando assim, a CUT dos Estados Unidos, é a CUT. É a CUT, gente. Estamos falando de sindicatos. E para você que está falando assim, mas sindicato nos Estados Unidos? Sim, eu também me surpreendi que existe sindicato nos Estados Unidos. Mas não foi por conta dessa notícia, foi por conta do American Factory lá, do filme do Obama. Eu não sabia que existia sindicato até assistir aquela porra. Que beleza, como eu era a Queen de mundo dos Estados Unidos. Mas enfim, eles fecharam isso. A gente, assim, pelo que é tudo dito em matéria, tudo que a reportagem fala, ele vem mais para dar um suporte para esses jogadores de minor league, né? Então, me parece algo bem interessante e eu gostei muito de ver isso acontecendo. O Fernandão já tá soltando fogos com isso aí também, desde que ele viu a matéria, tenho certeza. A gente viu, né, patrãozinho, na off-season, né, da MLB, uma briga grande entre jogadores e donos de franquias, né? O que fez até com que os donos de franquia entrassem em greve e as negociações entre a MLBPA e os donos foi bem difícil, foi bem dura, para que a gente pudesse ter tido a temporada começando ali no iniciozinho de abril. Os lados tiveram que ceder um tanto, na minha visão os jogadores cederam um pouco mais do que deveriam ter cedido, mas agora com a adesão da MLBPA a esse sindicato, né, essa central sindical ainda mais forte, mais, podemos dizer até em certa medida radical, dos Estados Unidos, a gente pode imaginar que futuras negociações serão ainda mais difíceis,
Mas talvez agora, embora elas sejam de fato mais difíceis, por conta do tanto de conhecimento, né, que esse sindicato tem nas negociações, o quanto de experiência e de vivência em negociar com grandes empresários, com grandes conglomerados, com grandes empresas, isso pode até ajudar nas futuras negociações da MLBPA, mas fundamentalmente nisso que já foi tema de conversa nossa aqui no Zonecast, já foi também mote para texto que nós escrevemos lá no Tailgate Zone, no nosso site, que é a luta pela melhoria de condições de trabalho e de vida dos jogadores de Minor League. Os jogadores, na temporada passada, conseguiram alguns ganhos, conseguiram alguns avanços em termos de melhoria da qualidade das condições de trabalho, melhoria das condições de vida, né? Pensar que, algum tempo atrás, jogadores de Minor League não recebiam um salário mínimo dos Estados Unidos, né? Um salário mínimo anual abaixo de $15 mil, que é muito, muito pouco, e em condições de trabalho extremas, sobretudo aqueles caras que jogam na Double A e na Single A. A Triple A ainda tem, em certa medida, uma mistura com jogadores de MLB que acabam passando por ali porque estão buscando novos contratos, ou então porque estão fazendo reabilitação de contusões e talvez as condições não sejam tão ruins quantas, mas longe de serem as ideais. Mas o fato de a gente ter um sindicato do tamanho como esse que a MLBPA se associou, e o quanto de experiência e expertise que esses caras vão trazer para as negociações, faz com que a gente acredite que, de fato, os jogadores de Minor League vão ser tratados como trabalhadores respeitáveis, e não apenas como aquilo que a gente escreveu lá no nosso texto, né, como um exército de formação de mão de obra, de reserva, para que de milhares e milhares de garotos, de jovens que passam por ali, se possa tirar um ou dois que vão gerar muito lucro, muita grana para os donos de franquias, enquanto outros milhares e milhares vão passar por ali de maneira frustrante, não só nas suas carreiras esportivas, mas depois para a sequência de vida de maneira muito difícil, como tem sido para os caras até aqui. Uma das declarações lá que o Tony Clark dá, que eu não entendi bem, não sei se a palavra é presidente, mas presidente desse sindicato, ele fala que isso é só uma reação do que todos esses jogadores viveram por todos esses anos, e eles finalmente decidiram se unir por alguma coisa, né? Tem até aquela frase maravilhosa, né, Fernandão? Trabalhadores do mundo... Univos. Exatamente. Eric, eu não sabia de sindicato nos Estados Unidos, pelo amor de Deus, fala pra gente disso. Que coisa é essa? Eu não sabia que isso era possível. Quando você não tem uma lei trabalhista efetiva, fica difícil operar com sindicatos. Né? Cara, é tudo questão de mercado lá, né? E os sindicatos tiveram, sim, o seu momento ali na década de 60, 70, e depois meio que desapareceram, e agora estão voltando aos poucos. Você está vendo vários unions se formando, tipo, em lojas Starbucks, em órgãos de imprensa, como The Ringer, como o Vox. Você começa a ver essa movimentação em relação à união dos trabalhadores para brigar por algo maior. A Amazon, né, conseguiu, né, Eric? Os trabalhadores da Amazon. Em um warehouse em certa região, né? Tudo é sempre regional. O que pega para mim esse negócio do beisebol? E eu, como eu sou o cara sem coração dessa firma, né? A gente já discutiu isso, também está na gravação secreta. Eu era o cara que, quando estava o lockout, eu era o cara que falava, fica tranquilo que não vai ficar parado, porque o incentivo financeiro das duas partes existe e o mercado de trabalho é restrito. Então, vai voltar, cada um vai ceder um pouco, um vai ceder mais, mas vai voltar porque existe incentivo financeiro. Quando a gente fala na Minor League, eu acho interessante esse movimento para começar a discutir, porque não existe um incentivo financeiro quase nenhuma das partes. O Rafik fala muito bem disso, porque a Minor League basicamente é a formação de jogadores, é um celeiro, seja de recuperação ou principalmente de formação de talentos. Você consegue ter isso de outras formas, você consegue fortalecer o college, mas não existe
um mercado que dê dinheiro dentro das minor leagues. Ele não é importante para as cidades que eles estão. O college é sim importante. Os minor leagues é bem discutível, difícil você ver números, raríssimos os casos em que funciona. E, cara, você consegue formar jogadores de outras formas. Então, o que não pode é ter o cenário de hoje. O cenário de hoje é complexo. Você tem gente ganhando salário de fome. Quando o Fernandão fala em 15 mil por ano nos Estados Unidos, gente, não dá para viver 3 meses, 4 meses, não dá, principalmente numa cidade um pouco maior. Então, você precisa achar um cenário em que, eu não sei, ou acaba com a minor leagues, ou tipo, só faz um nível de minor leagues e realmente restringe de um jeito que dinheiro, que você possa vender esse pacote de transmissão, que vai lá, a Major League, a MLB TV passa um jogo por semana, 2 jogos por semana. A Nessin, que é o time que eu e o Luquiba seguimos, ele passa assim os jogos do Worcester lá, mas, cara, é muito, nosso querido Red Sox. Mas o ponto no mercado em que não existe lucro, do ponto de vista, olhando o mercado separado da minor league, por favor, o que o Fernandão falou faz todo sentido. O dono lá em cima vai ganhar dinheiro de qualquer jeito, mas na minor league não existe lucro. Então, como é que você gera um ambiente autossustentável? E essa tem que ser a discussão. Como que isso ou acaba de vez, ou reduz para um nível que consiga dar dinheiro e aí os trabalhadores consigam participar disso, mas o jeito que está hoje é uma baita de uma utopia e que não funciona, só funciona para os donos dos clubes. E dá esse retorno é mais complexo ainda quando a gente fala que o beisebol meio que não consegue captar novos fãs nos Estados Unidos. A gente já chegou a conversar disso aqui em outros Onicasts e tem sido cada vez mais complexo. Só um dado que vocês falaram de salário, eu deixei passar isso, acabei não comentando. Quando eles aceitam esse contrato, eu não sei a palavra certa, tá? Eu estou repetindo isso, mas enfim, esse contrato aí com esse sindicato, as pesquisas são que esses jogadores de minor leagues recebem entre $400 e $700 por semana. Então, sim, ainda assim é muito baixo, é uma condição de trabalho muito deprimente. E era isso que eu ia falar. Luquiba, quer acrescentar alguma coisa? Não tem muito o que acrescentar, os dois já destrincharam bastante. A parte do Union eu já conhecia mais por conta de seriados, que vira e mexe sempre comenta, principalmente Chicago Fire, eles falam qualquer coisa, tem o sindicato isso, sindicato daquilo. E também tem a parte mal, né, do boa parte do sindicato que está envolvido com máfia, com outras coisas, eu tô assistindo muito Over, então não tem muito o que falar. É muito engraçado, porque não tem como, as coisas estão muito unidas, sempre são muito unidas, nada é uma caixinha isolada, né? Então a gente vai pegando essas coisas. Eu peguei muitas coisas por conta do esporte, né? Esse negócio do sindicato, enfim, mas foi uma surpresa para mim. Ainda em cima um pouquinho disso, quando a gente olha para jogadores, tem muita gente que olha para eles e fala assim, mas jogador tá reclamando, vida de astro, são poucos Neymares, são poucos Mike Trouts, são poucos não sei o que, a base mesmo é cheia de gente que tá nessa condição que a gente falou. É só então fazer uma matemática básica, são quantos times na Major League? 30, 32? Aí você coloca, cada time tem pelo menos 3, 4 níveis de associados. E aí você coloca 25 pelo menos de um elenco de cada time. Você está chutando baixo, mas é mais ou menos isso. Aí você faz a matemática. Cada clube, quantos jogadores, quantos funcionários tem cada clube. E aí você tira 3, 4, 5 que ganham milhões. Aí você tira uns 10 a 20 que ganham um salário razoável. O resto já é baixo até para miséria. Então é bem disparo mesmo essa história. Isso sem contar as divisões internacionais que cada time tem, né? Porque atualmente a gente tem a Single A, High A, Double A, Triple A. Essas são os quatro níveis de Minor League. Mas você tem as ligas da República Dominicana, você tem a Liga do Arizona, você tem a Liga do Texas, você tem times desenvolvidos na Venezuela, na Colômbia, no Panamá, na Nicarágua, no México, que tem ligação com os times da MLB. Você tem um draft internacional, né, um draft da MLB que é especificamente para jogadores não americanos, e aí
você vê a quantidade de gente que está envolvida no mundo do beisebol. Você fala de um time como, sei lá, os grandes, Yankees, Dodgers e Red Sox, você tem no mínimo aí uns 600 jogadores envolvidos nessa história toda, desde o time da MLB até a divisão mais baixa da fase de desenvolvimento de um time, você tem aí 500, 600 jogadores brincando, ligados a um time desse. E aí, lá no final, lá na pirâmide, no topo da pirâmide, vamos chegar, como o Luquiba disse, 4, 5, e o restante ou vai ficar pelo caminho, ou vai ficar sendo um trabalhador do beisebol. Um cara que vai jogar sempre nas minors. A gente tem um exemplo, né, o Paulo Orlando, brasileiro, antes de ele chegar no Kansas City Royals, né, e ser campeão da World Series em 2015, ele ficou 10 anos nas minor leagues. 10 anos de minor league. E tem jogador que vai ficar a carreira inteira na minor league. Embora seja um nível profissional, né? Quando o cara assina um contrato lá na Single A, ele está assinando um contrato já como profissional do beisebol, mas não é tratado como um profissional de fato, né? E aí a gente vê esse nível de exploração gigantesco que há, como há em qualquer outro ramo das relações trabalhistas no mundo inteiro, né? Seja no seu trabalho que a gente tem aqui do dia a dia, na padaria, no açougue, no supermercado, numa grande empresa de tecnologia, as relações trabalhistas são sempre desiguais, por isso a fundamentalidade de que você tenha associações de trabalhadores, que você tenha sindicatos, porque essa história de que o trabalhador negocia com o patrão diretamente, acho que não dá certo não, hein? Só para dar alguns números também, e meio que... Não sei se o Luquiba ia falar, ou eu te cortei, Luquiba? Não? Então tá. Só para encerrar meio papo e colocar uns números também que também tem na reportagem. Hoje a gente fala de 1.200 jogadores associados a MLBPA, né? Puxando a Minor League também, a gente está falando de chegar em mais 5.000 integrantes aí, então é bastante gente ainda em minor leagues. E é isso. Senhores, dito tudo isso, esse papo sério, esse papo pesado, nós vamos aqui abrir uma coluna Léo Dias, porque nós vamos falar de Tom Brady e Gisele Bündchen. Nós vamos falar que a Gi tá puta com o Tom, entendeu? Que isso foi o que mais veiculou a semana, que o cara tava sumido, desaparecido, ele ficou acho que 11 dias aí sem aparecer em treino e tudo mais. E a real é bomba, bomba, bomba. Como é que o outro faria? É bomba, bomba mesmo que ele falava, né? Bicho, saiu em revista de fofoca que tá vindo separação aí. Que a Gi tá putaça, as discussões foram acaloradas porque ele prometeu que não ia voltar e ele voltou. Quão louco é esse Tom Brady, gente? Porque puta que meu pariu. Vai ser viciado em ganhar troféu lá na casa do chapéu. Puta que pariu. Eu não acho que é viciado em ganhar troféu, Cleio. Eu acho que a pessoa não sabe fazer outra coisa. Aí a pessoa começa a ficar em casa, aí começa a sentir falta da rotina, do treino, disso, daquilo, começa a pensar, puta, o que eu tô fazendo? E aí, não, vou voltar porque eu tô acostumado a fazer. Eu acho que é mais nessa linha. Não teve aquele preparo mental do tipo, vou me aposentar. Quando ele saiu do Patriots ali, já tinha um rumor, aposenta ou não aposenta? Ele fala, não, eu ainda tenho alguns bons anos pela frente, eu vou querer aproveitar isso. E aí, realmente, de fato, ele ainda está jogando em alto nível, tanto que até para mim foi uma surpresa quando ele anunciou que ele ia se aposentar, eu achava, bom, o cara voltou bem, já vai parar? Então, para mim foi uma surpresa. E aí, em menos de 2 meses, não me aposento, volto para cá, é natural. Aí qualquer casal mesmo vai ter esse ponto aí grave para discutir, eu não vou entrar nesse mérito, porque aí é fofoca e acho que foge já da minha linha já. Isso é muita fofoca, não é pouca não, mas eu gosto de fofoca, eu gosto desse tipo de fofoca, eu gosto de saber que a Gi tá puta e eu tô do lado da Gi. A Gi tá puta e ela tá com razão. Gi é Brasil na separação com o Tom Brady. Exatamente. Muito bom, muito bom. Só o que o Luquiba falou aí, eu nem sabia também. O Tom Brady tem um podcast chamado Let's Go. Eu não sabia. Eu descobri que ele tem esse podcast por conta dessa zona toda. Que agora vai chamar Let It Go. Muito bom. Mas eu separei uma frase dele, do que ele fala no podcast, que é assim: quando eu tinha 25 anos, tudo que eu fazia era pensar em futebol.
essa era a minha vida. Era comer, dormir, beber futebol. Era a minha profissão, minha carreira. Então, assim, dá para entender que é meio no meio do nível que o Kiba falou, né? Não sabe porque é essa a cabeça dele. Mas dá um desespero isso, Eric. Dá um desespero. Você não tá do lado da Gi também? É que eu acho que foi o Fernandão que falou no grupo que a Gi abriu mão da carreira. Alguém falou, a Gisele abriu mão da carreira dela. Acho que foi o Fernandão. Uhum. E o ponto é, tudo que o Luquiba falou do Brady, o contraponto é a Gisele teve que fazer isso pelo bem do casal. A gente pensa na Gisele e tal, mas a Gisele é uma baita de uma mulher de negócios que tocou a carreira dela de forma extremamente profissional e eficaz e lucrativa durante vários anos. E a partir do momento que, com criança em casa, com o marido ainda jogando, ela foi a pessoa do casal que acabou abrindo mão disso. E quando surgiu a notícia essa semana, a Bianca falou um negócio que eu não tinha parado para pensar. Ela que trouxe para mim, eu falei, como é que sabe disso, cara? E ela falou, e o contrato que ele assinou com a Fox? Esse dinheiro a ver, será que entra no divórcio ou não? Porque ele já tem ele acabou de garantir a renda dele pelos próximos 10 anos. Como é que fica ela, uma mulher de 40 e poucos anos agora, numa profissão em que a questão física e a beleza importa? Ela é uma mulher lindíssima, não é isso? Mas a gente sabe que o mercado, a roda gira, né? Como que ela entra nessa questão de divórcio? Tipo, ele se garantiu e agora quer a separação, e agora quer o divórcio, tipo, ela vai ter o direito a uma parte dessa grana que ainda está por vir. Então, assim, sim, somos todos Gisele nessa discussão. E foi só o Brady ir para a Flórida que ele virou um Florida Man. Só falta pegar um jacaré de pet e começar a usar Matt. Você chegou no ponto que eu queria, tá vendo? Ele foi para a cidade de aposentado, para o estado de aposentado, não aposentou e ainda tá virando republicano pra cacete. Que coisa feia, Tom Brady. Ele sempre foi republicano pra cacete. Que coisa feia, Tom Brady. Que coisa feia. Mas é isso. Não vou ficar mais especulando, mas eu queria fazer essa diversão aqui, porque, querendo ou não, é um assunto. Isso vai pegar em campo para ele? Logicamente que vai. Logicamente que vai. Vai fazer parte. Não, vai falar que não. Não, é a minha besteira. A minha também. Você vai falar que isso provavelmente vai ser parte de Trash Talk. O pessoal vai chegar a falar Gisele isso, Gisele aquilo, para tentar chegar na mente dele. E estava vendo o Ari Aguiar, né, o pessoal da ESPN que foi lá para Seattle para poder fazer o primeiro Monday Night Baseball, e eles compraram uma revista em que a capa é justamente a separação, e especula-se que o montante de grana envolvida na separação seja coisa de $600 milhões. Então, tem dinheiro envolvido nesse trem, tem muito dinheiro. Agora, mais do que isso, não dá muito para falar, né? É a vida dos caras lá, eles vão se resolver e vão saber o que tem que fazer, o que não conseguiram fazer até aqui. Mas acho que o ponto central é muito disso que o Luquiba falou, né? O cara não pensou em parar, nunca se planejou para parar, né? Talvez se ele não tivesse se manifestado anos anteriores em se aposentar, isso talvez não tivesse acontecido, mas o cara falou que ia se aposentar uma vez, depois voltou, disse que não, agora eu me aposento, e aí não vai. Isso gera uma certa expectativa na família, né? Não só a Gisele Bündchen, claro, nós estamos falando da Gisele Bündchen porque ela é brasileira, porque é outra figura conhecida do casal, mas, tem os filhos também nessa história inteira. Né? Os filhos também devem querer ter mais tempo com o pai, devem querer ter uma vida normal com o pai, e deveriam estar esperando também por esse momento de vida mais normal, de família, e isso não vai acontecer, pelo menos aparentemente. Tem um broke nessa relação. Como é que fica o broke nessa relação? Aliás, vocês têm que admitir que a pegadinha que a gente aplicou no meu grupo de fantasy foi lindo, né? Foi. E nós vamos falar disso em outro episódio. Nós vamos comentar tudo sobre essa pegadinha, porque é muito boa. E outra coisa também que passou o episódio inteiro, a gente não falou, tá falando de gravação secreta, não sei o quê, sigilo, não sei o quê. A gente gravou um podcast quando a gente se reuniu lá em Itatiba, e tá aqui gravado comigo, só que eu não comecei nem a editar. Tem, de bruto, tem 3 horas e 40. A gente ficou por 3 horas e 40 falando e gravando. Então, assim, e com um álcool
com nível de álcool altíssimo. Altíssimo, o Eric está correto. Beleza. Senhores, é isso. Tom Brady e G, não sei se separa. É o caso da off-season e será o caso das primeiras semanas de temporada que começa amanhã, hoje. Para você que está ouvindo. E é isso. Teremos... esqueci quem vai jogar. Bills e Rams. Rams e Bills. Aproveitem. E tem uma fofoca, né, desse jogo. Diz o Odell Beckham saiu no Twitter dele falando que o vencedor desse jogo é o time que ele vai jogar a temporada, que ele vai assinar. Fofocas deliciosas. E nesse nível de fofocas, nós vamos para apostas. Porque sim, agora teremos um cantinho para o Tailgate Spread também. Seu Eric, vamos voltar a falar de aposta. Eu virei para você e falei assim, temos que falar de apostas agora no nosso Zonecast. Vamos deixar sempre aquela aposta do jeito bacana que a gente gosta. Então, qual foi o meu desafio para você? Campeão e escolher um jogo da rodada. É claro que eu escolhi 2, porque só para mostrar para ti que tu não manda tanto assim. Mas foi isso. O foco olha o peso do sindicato, tá vendo, né, patrãozinho? Mas tá aí, ó, tá vendo? Essa é a ideia. A gente vai falar das nossas apostinhas, sempre com algum mote na semana. Esse vai ser NFL, não tem como, a NFL começa agora. E assim, então... só para ficar o disclaimer que a gente sempre colocava na época do spread e coloca aqui, apostem com responsabilidade, crianças. É entretenimento, não é para ficar apostando dinheiro aí que vocês precisem para alguma coisa, como aluguel, como gasolina, então é o dinheirinho que sobrou, vai lá. É sempre uma brincadeira sadia, uma forma diferente de vocês acompanharem os jogos. De repente você não torce para nenhum dos times, vai lá, aposta um pouquinho de dinheiro e tem uma outra forma de entretenimento, mas com responsabilidade. Deixa de pagar o OnlyFans e paga aí um... Não deixa. Coitada da Petra Príncipe, precisa do dinheiro. Quem vai se complicar é você, bicho. Não sou eu, não. Eu ia falar, deixa o cigarro de lado, alguma coisa do tipo, mas... Por exemplo, se você faz que nem o Luquiba, ó, tá vendo? Ele tá até sem cadeira agora, gente. Ó, ele vendeu a cadeira para poder ficar apostando. Entrou na aposta e vendeu a cadeira. É engraçado falar do OnlyFans. Estou preparando uma matéria para a newsletter do De Cabeça. Os criadores do OnlyFans faturaram 3,9 bi ano passado. 3,9 bi de dólares. Que absurdo. Não, é loucura isso aí que o Eric tá falando, porque eu entro no UOL, né, todo dia para ver um pouco de notícia e tem um pedacinho ali na barra, na metade da página principal do UOL, que trata sempre de coisas mais sensuais. E tem sempre a notícia de alguém que ficou milionário nesse negócio de OnlyFans, sabe? Então é um troço de fato revolucionário, por que não tratar assim dessa maneira como revolucionário? É uma maneira diferente de você encarar a sensualidade. É a entrega de um entretenimento que tem gente disposta a investir. É uma forma, e vamos lá, falar como adultos agora, brincadeiras à parte. É uma forma segura de você ter esse entretenimento, de você, se você gastava esse dinheiro de outra forma, como na minha época de juventude, tinha que usar de formas menos seguras, hoje em dia você tem formas seguras de investir, ter o entretenimento, ter o prazer que você quer. Eu sou totalmente a favor disso, totalmente a favor. A gente vai ter a nossa versão OnlyFans do Zonecast, fiquem tranquilos, crianças. Vamos soltar a versão do Todo mundo sem camisa. Já comecei a malhar, inclusive, viu? Então, em breve, vou estar em condições de fazer aí umas performances. Já tô malhando, é ótimo. A gente já falou da bunda do chefinho no grupo essa semana. Vai estar na versão do perdendo a noção. Vamos retomar aqui, Então, o desafio ficou até embaçada a sua câmera, viu, Patrãozinho? A temperatura aumentou aí, hein? A temperatura aumentou aí, viu? Voltando aos desafios do Eric. Vamos falar de quem seria o campeão da temporada e pegar um jogo legal. O que o Eric fez aqui? Ele colocou para mim campeão. Ele deu 2 opções. Temos a aposta mais segura e temos uma aposta de muito valor. Na aposta de muito valor, a gente pode até comentar se isso é possível ou não, ou se é puramente valor. Vai que aparece o Nick Foles aí novamente. Mas, enfim,
Aposta mais segura é Bills, tá pagando 7 para cada dólar apostado. Dólar não, real apostado, porque a gente tá fazendo as apostas aqui. Então, 7 para cada dólar apostado, para cada real apostado, meu Deus. E essa é a aposta mais segura. E a aposta de valor é Eagles, pagando 26 para cada real apostado. É loucura. É uma aposta de valor, mas é loucura. Só por curiosidade. Curiosidade. Quanto que paga o Baltimore? Tava ali, acho que tava 21 ou 17, não tenho certeza. Tava acima do Eagles. Tava acima do Eagles. Eu indicaria essa, porque eu acho que talvez é um time que pode surpreender de repente. Essa tem um valor interessante mesmo. E a aposta mais segura é Bills. Tá todo mundo apostando no Bills. Todo mundo no Bills. Aí agora a gente vai descobrir esse ano se o Josh Allen realmente é o Josh Allen ou se ele é uma versão melhor do Jim Kelly. É isso que a gente vai descobrir. E agora não tem mais a desculpa da regra do overtime também, né? Exatamente. Isso é muito, muito bom. Bem lembrado. Teve essa mudança também na NFL. Agora, nos nossos vídeos que a gente solta de NFL, que a gente soltou de NFL no Super Bowl, que teve o Tom Brady versus... Não lembro quem foi que eles ganharam. Eu esqueci. O 55. Mahomes, não foi o Chiefs, Mahomes? Isso, exatamente. Que eles ganharam lá, que foi com o show do The Weeknd e tudo mais. A gente soltou vídeos falando sobre isso e a gente comentava do overtime e a gente falava se tivesse touchdown acabava. Agora não mais. Agora você faz touchdown, o outro time recebe a bola e também, se fizer o touchdown, vai eternamente ali a prorrogação. Beleza, essas são as de 2 de campeão. Eric, depois você colocou aqui uma que eu vou falar ela porque eu não entendi direito. Arizona versus Kansas City. Você está indo no against the spread e no underdog. Isso, então sempre a ideia era colocar 2 apostas diferentes, até para a gente explicar para quem não ouvia o tailgate spread. Então essa aposta do Arizona contra o Kansas é favorito, lógico. Só que o spread desse jogo é mais 6 pontos. Então, o que a aposta que a gente fez aqui? A gente apostou no Arizona mais 6. A lógica aqui é o quê? Se o Arizona perder esse jogo de até 5 pontos, a gente ganha a aposta. E foi a semana 1 da NFL, a semana 1, a semana 2, é sempre interessante a questão de spread. E o spread que eu mais lembro, acho que faz 2 ou 3 anos, o jogo em que o Lamar Jackson apareceu para o mundo, foi o jogo da semana 1 contra o Dolphins, em que o spread acho que era -6, e era o primeiro ano de tanking do Dolphins, e o jogo acho que foi 50 e pouco a 3, ou 50 e pouco a 10. Então, essa é a ideia. Então, quando você olhar, quando você entra no teu site de apostas predileto, e você olha que tem ali mais alguma coisa, se você apostar nesse time, teu time pode até perder até o número de pontos de diferença que chegou aquilo ali. Então, essa é a aposta do Arizona mais 6. Isso é o against the spread, ou jogar contra o spread, ou apostar contra a casa, talvez? Vale? Não, o retorno é o mesmo, né? Mas a lógica aqui era o jogo que eu olhei, e o Kansas City pode ser o Kansas City de novo, e pode ser o Mahomes, pode ser o Mahomes de novo, e provavelmente vai ser. Mas o time tem muitas incertezas em volta dele. Então, por uma semana, um spread mais de 6 eu achei alto. Essa foi a lógica. Aí é bem interessante. E aí, apostando spread mesmo, um spread de -6. Você não falou um negócio, Eric. Você falou se perder até de 5 pontos. Se perder de 6 mesmo, você recebe dinheiro de volta, né? Recebe dinheiro de volta. Tem isso também, bem lembrado. E aí, spread mesmo, nós temos aqui Broncos e Seahawks, que é o primeiro Monday Night, é isso, né? Primeiro Monday Night, que vai ser excepcional. Já estou até contente de ver o Wilson voltando lá para Seattle, que foi o que o Fernandão comentou que o Ari e o Kurt estão indo para lá. Então, é o spread de -6,5. Lógica que você usou, Eric. Eu acho que o Seahawks vai ter um ano de tanking violentíssimo para pegar o QB deles. Essa é a lógica. Você está apostando em que o Denver vai ganhar de pelo menos um touchdown de diferença. Eu realmente acho que o Seahawks vai estar brigando ali pela posição 1 ou 2 do draft esse ano. Essa foi a lógica da minha aposta. E ainda Russell Wilson contra esse time, né? Tem esse fator ainda mais. É isso aí. Vai ter a vontade, né? Vai ter a vontade. Tô imaginando a Net nesse jogo, né? O que vai ser para ela, né? Tá felizona. Torcedora dos Broncos, vendo o Russell Wilson voltando para casa, agora para enfrentar o seu time. Vai ter muita emoção envolvida nesse trem aí, hein? Olha. Eu só acho que tinha uma aposta mais segura do que esse jogo. É o Patriots em Miami.
Não tem como peitos ganhar em Miami. Eu sabia que você ia falar isso. Olha a provocação, olha a provocação. Olha o trash talk aí, ó. Gente, isso é a certeza que o Clay tem que o Colts perde um jogo contra o Jaguars. Eu tenho o Patriots perdendo para o Dolphins em Miami. Isso sempre Eu não tenho acontece, essa né? certeza, não. Eu não tenho essa certeza, não. E esse ano não vai acontecer isso. Match Ice. Senhores, então beleza, é isso. Nossas apostinhas da semana tá aí. Recapitulando, então, campeão, aposta segura, Bills. Campeão, aposta de valor, o Eagles. Ou Ravens, eu acho que a aposta do Ravens. faz bastante sentido. Exatamente, é aquilo que eu comentou dos Ravens. Nosso underdog vai para Cardinals contra o Chiefs. E aí nós temos uma aposta em spread aqui de Broncos versus Seahawks. Então somos de Broncos menos 6,5. E é isso aí. Ó, seguinte, de dica. Eu vou falar, como a gente falou do sindicato, e para mim era uma coisa nova, e foi onde eu vi, American Factory lá dos Obamas, assistam na Netflix. Eu acho que é um baita documentário contando da chegada das indústrias chinesas nos Estados Unidos. É muito bom mesmo, muito bom mesmo. Vai dar, logicamente que vai dar aquela cansada, né? Porque é um documentário, é aquele negócio parado. Se você não é de documentário, talvez você não pegue. Mas é muito interessante, vale acompanhar, assistam, e é isso que eu tenho para falar para vocês. Vocês querem deixar mais alguma coisinha? O primeiro episódio eu vou deixar vocês darem mais uma dica se precisar. Eu acabei falando desses 2 episódios, né, dois séries, aliás, Chicago Fire e Ozark, mas a minha dica que eu acho que também é relevante é o Man in the Arena, aquela série do Tom Brady, acho que tá no Star Plus, se não me engano. Não vale. Não, é assim. Não vale, aí não vale, Luciba, aí não vale. Mas tudo bem, vale falamos do homem, vai. Falamos do homem. Não, sim, vale porque, assim, sem dar spoilers, mas já dando, tem um momento que ele fala da importância da família dele, da importância da Gisele e coisa do tipo, e aí vai um pouco de contraste com o que está acontecendo agora, tipo, pô, o cara dedica tanto, o cara fala tão bem, e de repente o cara não pensa nisso. Acho que vale a pena. É um mentiroso do caramba, é isso sim. Mas é isso, senhores. Peraí. Então tá bom, Peraí que eu quero falar 2 coisas. Uma com relação à indicação do patrãozinho. Acho que é importante que a gente assista, mas não pare apenas no documentário. Entender a relação trabalhista chinesa, entender o mercado de trabalho chinês, entender a política econômica da China, não se basta apenas no documentário do casal Obama, que realmente é fantástico, mas cuidado para que a gente não saia de ter assistido o documentário e acredite que sabe tudo de China. Não sabemos absolutamente nada de China. E então, para você entender um pouquinho mais de China, existe um livro do Elias Jabbour chamado... Peraí que eu vou pegar aqui, peraí. O Fernandão aparecendo com o seu shortinho maravilhoso. OnlyFans já está começando já. Isso aí. Já tô mostrando. Você que está vendo a gente aqui já viu um pedacinho do meu corpício. Isso vai ficar muito melhor daqui a pouco. O livro se chama China, o Socialismo do Século XXI. Conhecer um pouquinho mais sobre a maneira política, a política econômica e a economia política da China. Vale a pena. E eu quero fazer uma indicação também, patrãozinho, né? A League of Their Own, que está lá no Amazon Prime. Quem viu o filme, esse filme se transformou agora numa série, e eu vi os 3 primeiros episódios e fiquei apaixonado pela abordagem sociológica da série. Vale muito a pena. Quem tem Amazon Prime Video, vale a pena conferir. Exatamente. Eu não queria gastar essa dica nesse episódio. Patrãozinho. Justo. Corta e... Justo. Bota para a próxima. Que corta para a próxima? É justo. É uma baita... Eu acho que uma dica legal para quem nunca teve acesso ao pacote da NFL, e hoje agora terá uma opção bem mais econômica, e a gente não está fazendo propaganda dos caras, mas o legal é que a Star Plus esse ano vai carregar o Red Zone Channel. Então, para quem nunca assistiu futebol americano desse jeito,
é muito divertido. Claro que sem Scott Hanson não vai ser a mesma coisa para mim. Eu não sei quem que vai fazer em português, acho que é o Kurt, sei lá quem que vai fazer. Eles acham que eles vão narrar os jogos, né? Então tem essa parte, põe no mudo, mas é uma forma bem divertida, principalmente tipo no domingo, semana 1, eu reuni com os meninos do Fantasy. Tem uma menina também no nosso grupo, mas ela mais São Paulo, não vai conseguir vir para Joinville, mas a gente vai tomar nossa cervejinha e vou deixar no Red Zone Channel, tirar sal um outro. E, de novo, falar da história que a gente vai compartilhar e da pegadinha da semana. Exatamente. Essa história nós traremos um outro episódio e vocês vão se amarrar, porque o Eric mandou benzaço. Cara do mal. Do mal.com.br. Meus queridos, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço e a gente se vê na quarta que vem para gravar e lança na quinta que vem. Essa será a formação por enquanto. Depois a gente vai mexendo algumas coisas. Estamos testando esse formato diferente aí. E vamos ver o que dá. Então, um beijo no coração de vocês. Deixo que vocês falem. E se eu voltar para falar aqui, é só para falar tchau e encerrar a gravação. Um de cada vez. Ô, patrãozinho, é bom você falar assim, fala você, agora você, porque senão fica aqui... Vocês eram mais sincronizados, poxa. 3 panguás aqui, que eu fico pensando, eu fico tomando fôlego para falar, mas fico com medo de entrar na fala de alguém. A questão é justa essa, um respeita o outro, então não tem o Rafik que sai cortando todo mundo. Então... O Luquiba já terminou um monte de amizade com o Rafik, com o Kurt, com todo mundo, ele tá querendo cortar relações hoje. Fernandão, vai lá então. Pô, patrãozinho, Eric, Luquiba, sempre maravilhoso estar com vocês. É um troço, eu falei, né? Eu tava nervoso, eu sempre fico nervoso antes de fazer os podcasts, as lives e tudo mais, porque eu tenho vergonha, né, de estar aqui e tudo mais, mas o fato de o patrãozinho ter assumido esse novo formato, né, de vídeo, a gente poder olhar um para a cara do outro me deixa um pouco mais tranquilo. E também, além de me deixar mais tranquilo, me deixa mais feliz, porque é sempre bom ter um contato com vocês, é sempre bom trocar ideias com vocês sobre tudo, e vai ser ainda melhor saber que toda quarta-feira a gente vai estar junto aqui conversando sobre coisas que a gente gosta muito, rindo bastante como a gente riu aqui, se divertindo acima de qualquer coisa. Então é isso, deixo um abraço para você, patrãozinho, Luquiba, Eric, para todo mundo que viu e ouviu a gente. Vamos em frente, até a próxima. Vai lá, é só agradecer também, e saudade de vocês, ansioso pelo próximo rolê aí, que foi muito, muito fantástico no nosso encontro, e looking forward for the next. É isso aí. É isso aí, pessoal. Então, obrigado a todos. Realmente bom demais estar aqui com esses 3 mestres dos esportes americanos e da vida, né? Que é como o Fernandão falou, que é muito mais do que esporte. E meu papel de bobo da corte aqui será muito bem feito. E nas semanas que eu ficar fora, eu quero ver tu arranjar alguém para fazer rir desse jeito. Aí realmente tu vai ter que apelar pro corpinho. Vai ter que apelar para alguém com corpinho. Aí vai ter que adotar realmente a postura do OnlyFans, que a gente vai começar a ganhar dinheiro no futuro. Tá? Tudo tem alguém só. Ai, que maravilhoso. Eu aconselho vocês que vejam isso pelo YouTube e não pelo Spotify. Mentira. É para começar a tirar a camisa agora? Fala a verdade? É para começar a tirar a camisa. O Fernandão já tá mostrando os músculos. Não, parou. Então tá, gente. Falou. A gente se vê semana que vem. Aquele efusivo abraço para todo mundo.